Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Edgar Luna, mais uma vez com vocês, para a gente abordar mais um conteúdo de história para os nonos anos. E aí eu convido a vocês a prestarem atenção e aqueles que não são ainda inscritos em nosso canal, vão lá, se inscrevam, ativem as notificações para que vocês possam estar recebendo as novidades sempre que aparecer, né, dentro desse programa que é maravilhoso. Vou contar hoje, né, com o apoio da nossa amiga que vai fazer a interpretação em Libras para vocês, todo o agradecimento à sua presença, e nós vamos abordar o conteúdo do anarquismo, certo? Um conteúdo tão rico e tão complexo e que dificilmente é debatido no nosso dia a dia, nos meios, né, nas mídias. Então nós vamos falar um pouco disso, como também nós vamos abordar o protagonismo feminino, certo? Quebrando um pouco essa imagem de que na história nós só temos personagens masculinos, e a gente vê que no próprio conglomerado de operários, no movimento trabalhista, que nós vamos abordar muito hoje, a maior parte dos trabalhadores, né, na verdade, eram trabalhadoras. Tínhamos aí uma proporção de 2 mulheres para um homem dentro da população, né, operária do Brasil naquela época, né? Estamos nos referindo aí à primeira metade do século XX. Então vamos lá, preparem-se que lá vem história. O anarquismo e o protagonismo feminino. Mas antes a gente precisa relembrar algumas coisas. Como nós vamos abordar o anarquismo, e o anarquismo ele esteve muito presente nas primeiras organizações trabalhistas no período republicano. Então a gente vai ter uma predominância dessa ideologia, né, dessa doutrina de ideias. Então nós precisamos relembrar um pouco o que nós vimos a respeito dos movimentos trabalhadores, para que a gente não cometa, não é, aquela ideia, não fique preso àquela ideia de que a história dos trabalhadores ela se vincula apenas à história da grande indústria e dos imigrantes europeus, né? Visto que o anarquismo vai estar muito ligado a esse processo migratório. Mas muito antes disso, nós vamos ter toda uma história de luta, não somente dos trabalhadores, mas também uma história de luta desses trabalhadores desde a época ainda que vivíamos, né, sob o regime da escravidão. Então nós tivemos, né, antes desse período, várias vivências e experiências, tanto corporativas como associativas, como é o caso das Irmandades Católicas, como é o caso das corporações de ofício, das cooperativas, das caixas de beneficência, que tinham uma função social para os trabalhadores naquela época, como também sociedades de auxílio mútuo. Então, para a gente pensar que essa organização trabalhista, ela só aparece apenas com a chegada do imigrante. Não, a gente tem toda uma história de luta, inclusive uma das maiores greves da nossa história, não é? Antes desse período republicano, ainda no regime imperial, foi justamente uma greve liderada, né, por negros, tanto negros alforriados, como também, né, negros que ainda viviam na situação de escravizado. Então vamos lá, continuando. Então essa cultura corporativa e essa cultura modernizadora, ela já existia antes dos anos 30, certo? E me refiro aos anos 30 do século 20. Então nós vamos ter o registro de vários sindicatos já, não somente aquelas associações que nós abordamos. E esses sindicatos, eles estavam organizados, né, principalmente por ofícios, como era o caso dos sapateiros, dos pedreiros, e aí aquela greve na Bahia, né, a grande greve negra, que eu citei para vocês, que ocorreu em 1857. E em 1890, a gente vai ter a formação de vários partidos operários na Europa, né, dando um grande estímulo à formação, né, e ao amadurecimento dos movimentos trabalhistas, né, do movimento sindical. E aí, para a gente relembrar algumas datas que vão ser bem importantes, certo? Para marcar essa história de luta nessa primeira metade do século XX, que é em 1903, né, a greve no Rio de Janeiro, né, lembrando que os primeiros sindicatos, até então, a maior parte deles eram estaduais, certo? Tínhamos apenas uma representação, né, nacional, que aí
era o único que agrupava os operários, né, de vários estados, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, São Paulo, que representavam uma organização mais nacional, mas em sua maioria, ou quase a totalidade dos sindicatos, eles eram estaduais. Em 1906, nós vamos ter o primeiro Congresso Operário, certo? Que vai ser também um momento marcante na história de luta dos trabalhadores. Em 1917, a primeira greve geral nacional, certo? Que vai ficar bem patente, bem nítida a participação dos anarquistas ou do anarco-sindicalismo dentro desse processo de luta. Em 1919 e 1920, nós também já abordamos isso quando a gente abordou, né, a modernização das cidades e especificamente a urbanização do Recife, né, as reformas urbanísticas, quando nós abordamos também a greve geral em Pernambuco, aí 2 anos que foram bem importantes, 1919 e 1920. E o 1º de maio, né, como até inclusive vivemos agora, né, no domingo passado, no qual representa, não é, um dos momentos em que os trabalhadores vão para as ruas lembrar da sua história de luta e fazer as reflexões sobre as questões atuais. Certo? Então temos aí alguns momentos que são bem importantes para a gente compreender essa luta e que a gente precisa relembrar para compreendermos o que nós vamos ver em diante. Bem, uma coisa também importante, não é, que é para a gente entender, embora, né, a gente vem falando que a história de luta dos trabalhadores antecede vários aspectos que nós estamos abordando, mas a gente não pode deixar de ressaltar a importância do café, porque é justamente o café o principal produto de exportação na época, na primeira metade do século XX, que ele vai, de certa forma, ter um grande peso, né, nas diretrizes do cenário político da época, né? Lembrem que São Paulo e Minas Gerais eles tinham, né, uma proeminência política nesse momento através da República Café com Leite, que nós já abordamos. Então, da economia cafeeira, nós vamos ter 3 processos que são muito importantes para a gente compreender esses movimentos. Primeiro, a imigração intensiva de estrangeiros, que muitas dessas ideias, principalmente o anarquismo, vai ser trazido, né, da Europa justamente por esses imigrantes. Outra questão é a urbanização, o crescimento dos centros urbanos ligado a esse processo de industrialização. Então vamos ver surgirem aí 2 elementos fundamentais, 2 atores fundamentais nesse processo, que é uma classe proprietária, burguesa, e uma classe trabalhadora, certo? E uma classe operária que vai ser um novo elemento dentro desse cenário de lutas e do trabalho do nosso país. E o anarquismo, né? O que seria o anarquismo? O que é essa ideologia? A gente pode se referir tanto assim como uma ideologia, como uma doutrina política, certo? E ela se baseia em quê? Na ausência do Estado. Por isso que a gente vai ter, né, embora sejam ideias, né, muito próximas em termos de lutas sociais, que é o socialismo e o anarquismo, mas eles vão ter uma diferença fundamental. Tem outras diferenças, mas uma diferença fundamental vai ser a ausência do Estado. Porque para os socialistas, para se chegar ao comunismo, teria que se passar pelo Estado, né, socialista, que representaria a ditadura do proletariado. Enquanto os anarquistas, ao dissociarem dessas ideias, eles vão dizer que toda forma de governo, toda forma de Estado representa o poder de alguma classe social. Então, muitas vezes, o que os socialistas vão falar, né, de uma ditadura do proletariado, os anarquistas vão falar em ditadura sobre o proletariado. Então, essa vai ser a diferença fundamental. Como eu falei, existem outras, mas essa é aquela fundamental para a gente fazer nessa distinção entre socialismo, marxismo e o anarquismo, que geralmente é representado pela letra A, né, dentro do círculo, que normalmente se falam em 2 simbolismos, né? Ou o círculo representa a sociedade, então a anarquia dentro da sociedade, ou ela representa a ordem, a anarquia dentro da ordem, né? Vai haver uma discussão em relação a isso. Mas o mais importante é que os anarquistas, eles afirmam
que tudo que limita a liberdade do ser humano, ele deve ser suprimido. Então eles desconfiam de qualquer tipo de autoridade, não apenas do Estado, mas da igreja, da propriedade privada, da lei. Então isso é o cerne, né, o centro, né, das ideias do anarquismo, para que a gente possa compreender como eles vão agir na sociedade e especificamente como ele vai ser repaginado e ressignificado no Brasil. E aí esse slide ele começa com uma frase, né, de Piotr Kropotkin, certo? Se vira aí, vice Renata. Os nomes são um pouco estranhos. Então ele diz que as liberdades não se concedem, conquistam-se. Então a gente pode dizer que o anarquismo, né, historicizando, né, como ele surge, ele tem início na metade do século XIX, na França, certo? Especificamente, né, um camarada que vai considerado o pai do anarquismo, né, que representa o início, né, desse, ou até um pré-anarquismo, que ele vai lançar as bases para tal, que é o Proudhon. Então ele vai dizer que o desenvolvimento, né, a gente percebe que o desenvolvimento do anarquismo ele vai ser praticamente paralelo ao do movimento socialista. Então ele vai ser criado dentro desse contexto da luta, né, do oprimido contra o opressor, né, pela sua liberdade, né, especificamente falando dos anarquistas. Então vai ser criado por uma classe trabalhadora e sua resistência à exploração de uma sociedade burguesa que está cada vez mais crescente dentro do cenário europeu. Então é nesse contexto e é basicamente dessa forma que o anarquismo ele surge na Europa. E como é que ele vai se desenvolver? Né? Como eu falei a vocês, né, é um grande nome, ele surge com um grande político e filósofo francês, né, Pierre-Joseph Proudhon, né, aí, que viveu na primeira metade, né, boa parte da sua vida foi na primeira metade do século XIX, também foi membro do parlamento francês, então tinha uma vivência política muito intensa. E Proudhon ele criticou severamente a presença do Estado nas organizações políticas e a aquisição da propriedade privada. Certo? Então, Proudhon vai ser um elemento fundamental para o início do anarquismo na Europa. E vamos ter, né, depois de Proudhon, vários nomes que vão representar, né, o anarquismo, mas alguns com suas especificidades, né, como é o caso de Kropotkin, né, que já citei aqui, que é um representante do anarco-comunismo, o Proudhon, já falado, tão falado nessa aula, né, representante do mutualismo, o Bakunin, que inclusive fazia parte, né, esse, no caso, era russo, né, ele fazia parte, inclusive, da família imperial, e ele vai negar o seu título, né, que a sua família ostentava em nome, né, da sua luta social, né, este representante do coletivismo. Levi Tolstói, né, que representa o anarquismo cristão. Então, essa linha do anarquismo, ele era contra a instituição, mas não contra a religião. O italiano Enrico Malatesta, né, representante do anarquismo voluntarista. Aqui no Brasil, talvez o grande nome, né, seja o José Oiticica, né, representando o nome brasileiro, representando o anarquismo no Brasil. O Sergei Nechayev, representando o anarquismo nihilista. Emma Goldman, né, uma representante feminina, visto que um dos pontos, né, da nossa aula hoje é o protagonismo feminismo. Então, Emma Goldman, não somente ela, temos outros nomes, mas ela coloquei aqui como uma grande representante do anarcofeminismo. Né? E o Bonaventura Durruti, né, representando o anarco-sindicalismo, que esse vai ter uma influência muito grande sobre os movimentos trabalhistas na primeira metade da República, certo? Esse período que nós vamos abordar. E o Maquino, né, representando o plataformismo. Então vejam que os anarquistas não eram um todo homogêneo, né? Vamos ter vários segmentos, né, com suas diferenças específicas. A gente não entendeu o anarquismo como um bloco só, como uma coisa só. E aí, voltando, né, às origens do movimento operário no Brasil, nós vimos, né, que o movimento operário ele não tem um caráter tardio, certo? Isso aí a gente precisa relativizar. O movimento operário ele também vai ter uma força, né, ainda quando vigorava a escravidão, nós fizemos alusão a isso,
certo? Obviamente que vai haver um crescimento desses movimentos trabalhistas, não é? No campo da zona urbana, nós vamos ter um crescimento no século XX, até por conta do crescimento das cidades, mas nós já tínhamos no século XIX várias revoltas agrárias e urbanas, certo? Então, a gente não pode entender o movimento operário brasileiro apenas como sendo fruto do anarquismo e da chegada dos imigrantes e do crescimento da industrialização na primeira metade do século XX. Bem, então as origens desse movimento está ligado, como nós já falamos, esse processo de industrialização, crescimento do operariado, certo? Essa industrialização que vai trazer à cena esses dois novos elementos, certo? Então nós vamos ver tanto o elemento do patronato, a burguesia, como o elemento da luta, o elemento que vai vender a sua força de trabalho, que é a figura do operário. Então, nas indústrias, a gente vai ter uma participação muito grande de estrangeiros, de imigrantes. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente vai ter 79% da força de trabalho sendo composto por imigrantes. No Rio de Janeiro, chegava a 39%. Por isso que eles vão ter um papel importante, certo? Não vão ser os únicos, mas vão ter um papel muito importante nos movimentos trabalhistas. Não somente em outras áreas, como foi um elemento importante no café, mas também na indústria. Vai ter uma participação intensa. Bem, e isso se deve, principalmente, aí eu vou destacar a imigração italiana, que foi a maior parte dos imigrantes que vieram, grande parte eram italianos, como também portugueses e espanhóis, eles vão vir imbuídos dessas ideias na Europa, que estavam correndo na Europa, e que aqui elas vão se manifestar, antes de se manifestarem nos movimentos grevistas, como foi a organização da greve geral, mas elas também vão se manifestar em vários meios de comunicação, que vão ser fundados periódicos que vão representar a voz desses grupos que estão se organizando, certo? E aí vamos ter tanto o aparecimento e o crescimento de sindicatos, mas a sua coexistência com as antigas associações de auxílio mútuo. Então, a gente vai ter o predomínio do anarcossindicalismo nessas associações e nesses sindicatos, durante esses primeiros 30 anos da nossa história republicana, certo? Durante esse período, a gente vai ter uma predominância das ideias anarcossindicalistas. Ah, mas o PCB é criado em 1922. Mas ainda vamos ter a liderança do anarcossindicalismo. Somente com o tempo. E aí o movimento trabalhista vai viver períodos muito duros durante a Era Vargas, que se inaugura com a Revolução de 30, e logo posteriormente, em 1940, a gente vai ter a consolidação do Partido Comunista, a consolidação do comunismo como partido no Brasil, visto que foi muito perseguido durante o Estado Novo, certo? Mas mesmo assim ele vai se consolidar como um partido e aos poucos a organização dos trabalhadores vão tendo uma influência maior do Partido Comunista. Mas até então tínhamos o anarcossindicalismo tendo um papel preponderante. E o que é importante a gente analisar aí? Que não foi de forma autônoma apenas, de uma forma espontânea que esses movimentos vão acontecer, mas eles vão ser organizados a partir desses periódicos, a partir da formação de grupos políticos que vão dando delineamento e uma maturidade, política e sindical a esses grupos nesse primeiro terço do século XX que nós estamos analisando aqui no Brasil. Bem, e uma experiência que foi bem simbólica e representativa do anarquismo vai ser justamente a colônia Sicília, que vai aí entre 1890 e 1894, imigrantes italianos eles vão fundar essa colônia agrícola no Paraná. Então eles vão representar uma vivência liderados pelo italiano Giovanni Rossi, eles vão ter essa vivência do anarquismo aqui no Brasil, como colônia. Então, são elementos importantes para a gente compreender a influência
né, do anarquismo em nas várias sociedades brasileiras, e aí especificamente no Paraná. Bem, e por conta disso, durante o governo de Afonso Pena, né, vai ser editada a lei, né, que vai ficar conhecida como a Lei Adolfo Gordo, que vai justamente mirar contra os imigrantes que vão ser grandes, né, partícipes, né, grandes protagonistas dentro dos movimentos trabalhistas na época. Então, essa lei visava reprimir justamente os anarquistas e os anarco-sindicalistas, ou seja, o imigrante que fosse pego, né, em atividade, né, nem atividade grevista, né, perturbando a ordem, como era colocado, eles seriam devolvidos para seus países natal, certo? Então era dessa forma que a lei Adolfo Gordo ele tentava reprimir, não é, esses imigrantes que tinham uma atuação importante nos movimentos trabalhistas no Brasil. E a greve geral, né, de 1917 talvez seja o ápice dessa participação, né? Grande influência do anarquismo e do anarco-sindicalismo vai ser a grande greve, né? O grande movimento paredista desse início do século XX. Foi a greve geral de 1917, que é lembrada até os dias de hoje. A primeira grande greve geral da história do Brasil, que teve uma duração de 30 dias. Certo? Então, a gente vai ter a participação anarquista muito intensa e da imprensa ligada a ela, não é, também muito intensa nesse movimento, para a gente não compreender que ela surgiu de uma forma espontânea do nada, certo? Houve uma preparação, houve uma movimentação, embora também com muita espontaneidade por parte dos trabalhadores e pelo contexto, né, de situação difícil, né, não somente as condições de trabalho, que eram extremamente penosas, mas a situação nacional difícil em relação, né, à questão da alimentação, como foi o caso do aumento do trigo argentino, que vai aumentar o custo de vida, né, isso é um dos aspectos que vai aumentar o custo de vida no Brasil nessa época, certo? E aí falando que nós estamos vivendo aí um período muito difícil, que foi entre a Primeira Guerra Mundial, né, 1917 ainda estamos vivendo a Primeira Guerra Mundial, que vai afetar a economia brasileira de uma forma muito grande, certo? Como também até a Segunda Guerra Mundial nós vamos ter um período de tempo aí marcado por estagnação, por crises, e sempre os trabalhadores eles sentem de uma forma muito mais pesada do que normalmente a elite sente, certo? Então, continuando, essa greve ela vai ter também, né, uma influência muito grande, né, em Pernambuco, não somente a de 17, mas aí 2 anos emblemáticos que já citei a vocês, que foi 1919 e 1920 na cidade do Recife. E aí o protagonismo feminino, não é? Como eu falei que iria abordar com vocês, em que a mulher operária, como aborda a Maria Lacerda de Moura, né, uma das grandes representantes, não é, do feminismo nessa época no Brasil, ela vai dizer que a mulher operária ela é ainda mais sacrificada, porque além de ser escrava do homem, é escrava social e serva da burguesia. Veja o quanto ainda é atual, visto que a mulher ela ainda sofre em uma situação muito penosa dentro de uma sociedade que ainda é marcadamente machista e misógina. Certo? Ela vai ter uma participação muito grande, como a Edith Mendes também, né, a baiana de Feira de Santana, que defendia a tese de que a igualdade entre os sexos ela deveria estar pautada na educação que o menino e a menina recebiam. E a gente percebe desde o século XIX como essa educação, né, até escolar, ela era diferente. Certo? Então é com esses 2 grandes nomes que a gente encerra a aula de hoje, para a gente ver o quanto foi importante, não apenas, né, a mulher em outros espaços, mas também no movimento trabalhista, visto que ela era a maior parte da população de operários, né, no nosso Brasil nessa época. Então, pessoal, uma boa tarde para vocês, até a próxima aula. Semana que vem, preparem-se que lá vem história.